Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática para os alunos do 5º ano. Vamos falar hoje sobre composição e decomposição dos números. O objeto do conhecimento é o sistema de numeração decimal, leitura, escrita e ordenação de números naturais até a sexta ordem. As habilidades segundo a BNCC: ler, escrever e ordenar os números naturais até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. A palavra composição, ela nos dá a ideia de juntar, de acrescentar algo. Já a decomposição, ela nos dá a ideia de separar, de desagrupar, desorganizar. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos separar esses números, fazendo as decomposições, e vamos apresentar aqui 3 formas de decomposição. Como vamos verificar agora no primeiro slide. Decomposição de números naturais. Eu vou apresentar para vocês 2 formas de decomposição. A primeira é a decomposição aditiva, onde utilizamos a soma para representar. Eu coloquei aqui um número qualquer, 1.856.932. Antes de qualquer coisa, nós precisamos colocar em cima do número as letrinhas que representam as ordens. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e unidade de milhão. Coloquei o M maiúsculo para separar a classe do milhar e do milhão, tá? Vamos começar pelo número 1. Eu vou colocar aqui o número 1 e vou conferir quantos algarismos eu tenho depois dele e substituir pelo 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. A cada 3 ordens, um ponto. Mas, agora vamos para o algarismo 8. Ele está na centena de milhar. O 8, vamos conferir quantos algarismos eu tenho depois. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. A cada 3 ordens, um ponto. Mais o algarismo 5 agora, que está na dezena de milhar. 5. Quantos números eu tenho depois? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou completar com 1, 2, 3, 4 zeros. Mais, o próximo número é o 6. O pontinho. Eu tenho 3 algarismos depois, então eu vou completar com 3 zeros. Mais, o 9, que está na centena, eu tenho 2 números, 2 zeros. Mais 3 dezenas. O 3, eu tenho um algarismo depois do 3, eu completo com o 0. Mais o número 2 da unidade. Tem algum número após o 2? Não, então acaba aqui. Em seguida, nós temos a outra decomposição. Agora é chamada de diversas ordens. Como nós vamos representar as diversas ordens? Você vai colocar o número e, em seguida, acompanhar com o nome da ordem que o número está representando. Novamente, o mesmo numeral, tá? O primeiro é o número 1. Ele está na ordem da unidade de milhar. Desculpa, na unidade de milhão. Então, aqui eu vou escrever uma unidade de milhão. Separo com a vírgula. O próximo número é o 8. Ele está na ordem da centena de milhar. Então, eu vou escrever 8 centenas de milhar. Em seguida, o algarismo 5 na dezena de milhar. 6 unidades de milhar. 6 unidades de
milhar. Após o número 6, vem o 9, que está na ordem das centenas. 9 centenas. 3 dezenas. E 2 unidades simples. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é difícil. Espero que vocês tenham compreendido. Agora eu quero saber se vocês prestaram atenção no vídeo e se realmente compreenderam. Pegue o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e vamos agora para o primeiro desafio. Ananindeua é o segundo município mais populoso do Pará. Sua população está estimada em 530.598 pessoas, segundo o IBGE de 2019. Primeiro desafio, faça a decomposição dessa população, 530.598. E aí, será que vocês conseguiram? Vamos à resposta. Se você colocou 500.000 mais 30.000 mais 0 mais 500 mais 90 mais 8, você acertou. Parabéns! Lembre que o 0 na unidade de milhar não necessariamente ele precisa aparecer. Ele pode ser colocado na decomposição ou não. As duas formas estará correta. Vamos ao segundo desafio. Agora faça a decomposição do mesmo numeral nas diversas ordens. Vamos lá, pessoal? Vamos à resposta. 5 centenas de milhar, 3 dezenas de milhar, 0 unidades de milhar, 5 centenas, 9 dezenas e 8 unidades. Eu quero chamar a atenção aqui, espero que vocês prestem bem atenção nessa informação, porque ela é muito importante. Muitos alunos sentem bastante dificuldade no momento de fazer essa decomposição. Se eu perguntar para vocês, quantos grupos de dezenas de milhar há nesse numeral? Olha só, aparece a setinha lá na dezena do milhar, conforme eu falei na questão, e vai aparecer o número. Então, aqui existe 53 dezenas de milhar. Acompanhe o raciocínio. Quantos grupos de unidades de milhar aparecem no numeral? Novamente, eu vou marcar lá na unidade de milhar e vai aparecer um outro número. Apareceu aí o 530. Estão conseguindo acompanhar? Vamos a mais um exemplo. Quantos grupos de centenas nós temos nesse numeral? Faço a setazinha, eu vou fazer a marcação lá na centena do milhar. Está marcado de amarelo. Qual o número que apareceu? 5.305. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho todas essas formações? E, por fim, nós temos quantos grupos de dezenas nós temos nesse numeral. Faz a marcação e, em seguida, a numeração que aparece. 53.059. Então, essa representação, gente, ela é um pouco mais trabalhosa. Ela requer um pouco mais de atenção para você identificar todos os números que aparecem dentro de um único numeral. Você vai olhar o número, a ordem onde ele se encontra e colocar o nome dessa ordem. Então, nós vamos agora para a última apresentação de vídeo, que vai ser a representação da última decomposição, juntamente com a composição do numeral. Vamos acompanhar. A terceira e última representação de decomposição é a decomposição na forma polinomial, onde nós vamos usar o numeral, colocar novamente as letrinhas de cada ordem em cima dele e fazer a representação por meio dos números apenas. Agora, vamos usar o valor de cada ordem.
começando pelo número 1. Vai ficar 1 vezes, eu vou fazer uma multiplicação. O 1, ele está na ordem da unidade de milhão. Unidade de milhão vale 1 milhão. Então, eu vou colocar o número 1 milhão. Mais, eu vou colocar o mais para separar o próximo algarismo, que é o algarismo 8. 8 vezes. Centena de milhar equivale a 100 mil. Então, eu vou colocar aqui o 100, o 1000, que são os 3 zerinhos. Mais, agora o próximo algarismo é o 5. 5 vezes. Ele está na dezena de milhar, então ele equivale a 10 mil. É o ponto e os 3 zeros. Mais, agora é o algarismo 6, que ele está na unidade de milhar. Vezes, a unidade de milhar vale 1000. Mais, o próximo algarismo é o 9. Vezes a letrinha, que é a centena. Quanto é o valor da centena? 100. Mais o 3 vezes a dezena, que vale 10. Mais o 2 vezes a unidade, que vale 1. Essa é a representação na forma polinomial, o número vezes o valor de cada ordem. E por fim, nós vamos fazer a composição dos números. Ou seja, até agora nós estávamos usando um número separado e agora nós vamos montar. Esta representação, ela já vem praticamente na forma de uma atividade. Olha aqui a questão. 4 milhões, 8 dezenas de milhar, 6 unidades de milhar e 3 dezenas, e 9 unidades simples. Para começar, vamos colocar novamente as letrinhas representando as ordens. Unidade de milhão, centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar. Nós temos agora centena, dezena e unidade. O pontinho eu coloco. Em seguida, 8 dezenas de milhar. Centena, dezenas de milhar. Então, o 8 vem na dezena de milhar. Opa, não tem centena de milhar. Quando não tem a centena de milhar, você acrescenta um 0. Em seguida, 6 unidades de milhar. Unidade de milhar aqui, ó. O número 6 e coloco o pontinho. 3 dezenas. 3 na casinha das dezenas. Opa, professora, não tem centena. Se não tem centena, coloca o 0. E por fim, 9 unidades simples. Eu vou colocar o 9 na unidade. Então, eu fiz a composição do número. Eu juntei tudo. Ficou 4 milhões, 86 mil e 39. Bom, pessoal, nós chegamos ao final de mais uma aula e falamos sobre a composição e a decomposição dos números. Espero que vocês continuem em casa, na companhia de todos os seus familiares, aproveitando o papai e a mamãe na medida do possível, mas olhem só, façam as atividades que provavelmente os professores passaram para vocês, não é isso? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!